A culpa pela pandemia de coronavírus no mundo tem nome e sobrenome. É do Partido Comunista Chinês. E se você ainda tem alguma dúvida a esse respeito, precisa chegar até o final desse vídeo. Não, a China não criou o novo coronavírus em laboratório. Esqueça as teorias da conspiração. O novo coronavírus é uma tragédia anunciada. E para entender exatamente como isso aconteceu, é preciso primeiro visualizar essa história em ordem cronológica, numa linha do tempo. De acordo com oficiais chineses, o primeiro caso de Covid-19, o nome científico da doença respiratória aguda causada pelo coronavírus da Síndrome Respiratória Aguda Grave 2, aconteceu no dia 17 de novembro de 2019. E o primeiro indivíduo a testar positivo para a doença apresentava sintomas no dia 8 de dezembro de 2019. A falta de condições sanitárias de um mercado de animais silvestres em Wuhan, prática comum num país que não oferece segurança alimentar, foi fundamental para o surto. Só depois do novo coronavírus dar as caras, tardiamente, o próprio governo chinês prometeu acabar com a prática. A contaminação era previsível. Um artigo publicado em 2007 por médicos de Hong Kong já alertava que havia reservatório de coronavírus em morcegos e que o hábito do sul da China de comer mamíferos exóticos era uma bomba relógio. Mas não se engane, essa bomba não se resume à vigilância sanitária. A China é uma ditadura sem liberdade de expressão, de imprensa, política e religiosa, com oposicionistas e ativistas de direitos humanos reiteradamente presos, torturados e condenados a campos de trabalho forçado. Nada disso é opinião, ideologia ou ponto de vista. Foi nesse país, governado pela maior ditadura do planeta, capaz de controlar mais de 1 bilhão e 300 milhões de pessoas, que o novo coronavírus se espalhou. E não dá para dizer que a experiência da China com doenças respiratórias é exemplo para o mundo. Há míseros 18 anos, as informações sobre um outro coronavírus, a SARS, já haviam sido reprimidas pelo governo chinês, condenando centenas de pessoas à morte. Tardiamente, o próprio Partido Comunista admitiu os erros e demitiu o ministro da Saúde e o prefeito de Pequim. Disse que a história serviu como lição. Não serviu. Mas não é difícil entender por que esse cenário acontece. Como a principal preocupação de uma ditadura é com a estabilidade do regime político, com a manutenção do poder de seus principais figurões e não com o bem-estar da população, sem enfrentar grandes resistências, líderes autoritários têm incentivos para negligenciar problemas que afetam sua imagem. Foi exatamente isso que aconteceu na China com o novo coronavírus. No dia 30 de dezembro de 2019, quando a Covid-19 adoeceu 7 pacientes em um hospital de Wuhan e um médico, Li Wenliang, tentou avisar outros médicos do problema, a polícia chinesa o obrigou a assinar uma declaração de que seu aviso constituía, abre aspas, comportamento ilegal. Li Wenliang e outros 7 médicos de Wuhan foram obrigados a assinar um documento admitindo, abre aspas, espalhar mentiras. Foi negligência a céu aberto. Entre o início de dezembro e meados de janeiro, o Partido Comunista Chinês minimizou o surto a um mero problema local, limitado a um pequeno número de clientes de um mercado de Wuhan, restrito a alguns poucos pacientes. Qualquer que fosse a causa da doença, não era nada parecido com SARS. O problema é que tinha tudo a ver com SARS. No dia 26 de dezembro de 2019, um técnico de um laboratório contratado por hospitais de Wuhan disse que sua empresa recebeu amostras de pacientes da cidade e chegou a uma conclusão impressionante. Elas continham um novo coronavírus com uma similaridade de 87% com a SARS. 2 dias antes, uma amostra do novo coronavírus retirada de um paciente foi enviada a um laboratório para o sequenciamento do genoma. Os resultados ficaram prontos no dia 27, mas as autoridades de Hubei, a província onde fica a cidade de Wuhan, ordenaram que ela fosse simplesmente destruída. Em pleno mês de janeiro, a polícia chinesa ainda controlava as informações, tratando o novo coronavírus como um mero boato. Em Wuhan, esse era o discurso oficial. A polícia apela a todos os internautas para não fabricarem rumores, não espalharem rumores, não acreditarem em boatos. E aqui
cabe um parêntese. O Partido Comunista Chinês promove o maior ato de restrição à liberdade de expressão da história da humanidade. Cerca de 50 mil censuradores participam do processo de controle da internet no país, conhecido como o Grande Firewall da China. No país, são oficialmente proibidos serviços como Google, Gmail, Facebook, YouTube, Wikipedia, Reddit, Instagram, Twitter e WhatsApp. Como o governo monitora os aplicativos permitidos, acaba controlando todo o conteúdo online e o tráfego de informações. E a vigilância não permanece restrita à internet. O Partido Comunista Chinês também controla todas as principais redações de jornal do país. Segundo a Reporters Without Borders, em 180 países listados, a China é o 177º em liberdade de imprensa. Não há acesso no país à BBC, New York Times, The Guardian, Wall Street Journal, Reuters, Time ou NBC. Controlando a internet e os veículos de imprensa, o Partido Comunista Chinês não teve qualquer dificuldade em atrapalhar o fluxo de informações da população sobre o coronavírus, colaborando ativamente para que o surto se transformasse numa pandemia. Li Wenliang, um médico whistleblower citado há alguns minutos nesse vídeo, só foi liberado da prisão no dia 3 de janeiro de 2020, depois que assinou um documento assumindo a prática de atos ilegais. Li contou à CNN que sua família se preocuparia se ele perdesse a liberdade. Como consequência da exposição ao vírus, isolado no trato de seus pacientes, Li acabou contraindo o novo coronavírus e falecendo aos 34 anos. Outro médico, Wang Wangbao, admitiu mais tarde que a especulação sobre um vírus semelhante a SARS era forte nos círculos médicos no início de janeiro desse ano, mas que as detenções dissuadiram muitos, inclusive ele próprio, de falar abertamente a respeito. E a comunidade médica não foi a única classe acossada pelo Partido Comunista. A imprensa independente, escassa no país, também sofreu represálias. Em fevereiro, 2 jornalistas chineses, Fang Bin e Shen Qiuxi, desapareceram depois de trabalharem na cobertura do coronavírus em Wuhan e denunciarem as supressões de informações e as ameaças do governo. Qiuxi entrou no topo da lista da One Free Press Coalition. A China só declarou emergência no longínquo dia 20 de janeiro. Quando Wuhan foi isolada 3 dias depois, já era tarde. O vírus estava sendo espalhado por todo o país, levado pelos 400 milhões de chineses que se preparavam para viajar para comemorar o Ano Novo Lunar, pronto para alcançar os 4 cantos do planeta. Durante quase 2 meses, enquanto o vírus se alastrava, o Partido Comunista Chinês aprisionou e intimidou médicos e jornalistas, controlou o fluxo de informação, minimizou os riscos do surto, não ampliou leitos de UTI, nem combateu mercados silvestres. Xi Jinping, o presidente da China, secretário-geral do Partido Comunista Chinês, comentou publicamente pela primeira vez sobre o novo coronavírus apenas no dia 20 de janeiro, mas já no dia 7, quase 2 semanas antes, durante uma reunião do partido, ele admitiu num discurso interno conhecimento do, abre aspas, novo coronavírus. Nesses 13 dias, enquanto negava o surto, o Partido Comunista Chinês organizou 2 grandes reuniões em Hubei e reuniu mais de 40 mil famílias num banquete em massa em Wuhan, na tentativa de bater um recorde mundial. Xi Jinping poderia ter evitado a pandemia. Apenas no dia 4 de fevereiro, assim como no episódio com a SARS em 2002, o Partido Comunista admitiu suas falhas, deficiências e dificuldades na resposta à epidemia e prometeu, abre aspas, melhorar nossas habilidades em lidar com tarefas urgentes e perigosas. Mas mesmo 2 meses depois do surto começar, depois da Organização Mundial de Saúde pedir repetidamente às autoridades chinesas dados sobre as condições clínicas dos médicos e enfermeiros de Wuhan, o governo chinês ainda tinha dificuldade em ser transparente com a comunidade internacional. Repetindo as trapalhadas do Politburo soviético no acidente nuclear de Chernobyl em 1986, o Partido Comunista Chinês é indiscutivelmente o grande responsável por negligenciar um surto em tão local, reiteradamente ignorado pelas autoridades, transformando o novo coronavírus numa pandemia global. Reprisando os erros da SARS em 2002,
A ditadura chinesa deixou o mundo novamente à mercê de seus caprichos, pagando por suas irresponsabilidades, sem nenhuma garantia de que tenha condições de combater exemplarmente novos surtos nos próximos anos, capazes de dizimar populações inteiras. É exatamente por isso que a culpa pelo novo coronavírus tem nome e sobrenome, e que se há outros líderes políticos negligenciando e sabotando o combate ao surto, é tão importante responsabilizar os principais autores políticos dessa pandemia. Ela nasceu no coração do Partido Comunista Chinês. Inúmeras pessoas inocentes morrerão nas próximas semanas graças à ineficiência de uma ditadura. Outras tantas podem sucumbir nas próximas décadas, repetindo os estragos gerados pela SARS e o novo coronavírus, caso a humanidade continue cruzando os braços com os descasos da maior ditadura do planeta. A história será implacável.